Santa noite, família amada, família querida. Santa noite, Hugo Sanches. Santa noite também aos nossos convidados de hoje, né? Jennifer e Gilcinei, sejam muito bem-vindos. Faça as honras da casa, Hugo Sanches. Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. André, qual é a minha câmera? Qual que eu olho? Aqui, né? Aqui, Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. E hoje temos convidados mais que especiais, né? Uma temos alegria. tela nova também. Mas acolher vocês é uma alegria tê-los. O prazer é nosso acolher vocês que vieram lá de Mossoró, né? Tem gente de Mossoró aqui, né, Gilcinei? Eu acho que o Gilcinei disse que tinha uns amigos aí. Tem o pessoal já tá entrando aqui na live. Que alegria, como é bom receber vocês. Então, o prazer é nosso aqui acolher vocês. Obrigado por terem vindo, né? Gilcinei, Jennifer, façam as apresentações, as devidas apresentações de vocês. Sejam muito bem-vindos. Santa Noite, Hugo, Luíra, toda a nação combatente que está em casa, né? Assim como você falou, eu me chamo Gilcinei, né? Jennifer, e temos 3 filhos. Santa noite a todos que estão nos assistindo e fique aí conosco, compartilhe. E essa noite vai ser uma noite maravilhosa, cheia da presença de Deus. Que alegria, né, Luíra? Você que está aqui no YouTube, você vai desativar o bate-papo, né, Andréia? Vai dar o seu like e vai compartilhar. Porque eu vou dizer, o testemunho da Jennifer e do Gilcinei são fortes. Eles vão nos falar como conheceram o mover, né? E a gente ouviu já um pouco da partilha deles, né, Luíra? E foi impactante. E eu sei que hoje, essa noite, vai ajudar muitas pessoas e vai impactar também muitas vidas. Tenho certeza que o testemunho de vocês... Deus não faz nada à toa, né? Nosso fundador fala que tudo é a divina providência quem dirige, né? Então, se nós estamos aqui, eu tenho certeza que a divina providência nos trouxe aqui. E então, vocês escolhem, se Gilcinei começa, se Jennifer começa, comecem falando do testemunho de vocês. Como foi que conheceram o mover? Enfim, vai lá que a gente vai conversando aqui, né, Loira? Nós conhecemos o Mover, né, no ano de 2020, mas antes do Mover tem toda uma história por trás, né, que nós temos 3 filhos, né, eu sempre costumo dizer que os nossos 3 filhos, cada um tem algo especial para nós, né. A nossa primeira filha hoje ela tem 16 anos, né, para nós ela foi canal de conversão, né, que quando ela nasceu, a gente não tinha tido nenhuma experiência com Deus e através do nascimento dela, né, onde nós conhecemos um grupo de oração da Renovação Carismática, começamos a frequentar e até hoje nós caminhamos, né, na igreja por conta disso. Né, o nosso segundo filho, né, que foi 10 anos depois do nascimento da Beatriz, né, que é o Miguel. Ele pra gente, quando ele nasceu, foi o canal da providência, né, onde a gente experimentou de Deus a providência, né, a devida doença dele, a PLV, até a gente descobrir. Então, Deus nos presenteou com um carinho tão grande, né, através da providência com ele, né, e na nossa outra filha, Maria Laura, que hoje ela tem 4 anos, né, foi o milagre. Então, nós experimentamos o milagre de Deus no nascimento dela, né, que ela ia nascer com problema e era uma doença, né, Dandy Walker, ia afetar todos o sistema cognitivo dela, né, não ia andar, não ia falar, não ia fazer nada praticamente. E Deus fez o milagre, né, Deus fez o milagre que a gente precisava. Não que a gente pedia, né? Que a gente sempre pede aquele milagre que o Senhor vá lá e faça aquela transformação da noite para o dia, mas Deus fez no tempo dele como ele prometeu, né? Então, ela nasceu em 2020 e assim que ela nasceu, né, nós vivíamos numa situação a qual nós fomos morar na casa dos pais de Jennifer, né? Que nós tínhamos uma casa e não estava com condições financeiras de manter, porque só eu trabalhava, né? Só eu que estava trabalhando, gente não conseguia trabalhar porque estava com 2 crianças, 2 bebês, né? Um de 1 ano e Maria tinha acabado de nascer, recém-nascida, né? Foi quando entrou a pandemia, né? Ela nasceu em fevereiro, em março veio a pandemia, né? Então fechou tudo e foi aquele alvoroço, como todo mundo sabe. Aí
Ali todo mundo ficou em casa. Mas, Gilson, quando começou a pandemia, você já estava morando com os pais de Jennifer? Sim, quando a menina nasceu, nós não voltamos para a nossa casa. Né? Nós continuamos morando com os pais dela. Até porque para a gente manter 3 crianças, né, numa casa, só eu trabalhando, não tinha nada, não tinha auxílio na época, né? Tinha toda a questão do leite, né, que era especial que ele tomava, que uma lata era R$ 250 na época, e não tinha como. Não, interessante que assim, vocês, só para né, esclarecer, vocês estavam na casa de vocês, né? E aí, em virtude de problema financeiro mesmo. Isso. E vocês decidiram assim, não, vamos morar com os pais de Jennifer. Né? Porque lá, explica pra gente. Vai, conta, Jennifer. É bom, vai. E isso, né? A gente não estava com condições financeiras de morar na nossa casa, né? Que a gente tinha, e se manter lá. Né? Eu trabalhando com o salário que eu ganhava não era muito pouco, mas também não dava para a gente se manter, não era suficiente. Né? Não era suficiente. E eu me lembro que às vezes a gente sempre falava comigo, a gente tem que sair dessa situação, não aguento mais. E eu olhava para um lado e para o outro e não via saída. Assim, vou fazer o quê? Onde eu trabalho não tem para onde eu crescer, o máximo que eu posso ser é isso. Né? Eu não tenho condições de sair do trabalho e ir para outro canto que não tem emprego na minha área que eu trabalho. Né? E ficava, e sempre pensava que estava estagnado, parado, morto. E eu imagino seu coração, porque né, nós somos homens e assim, nossa principal preocupação é a nossa família. Isso. Né? E quando a gente vê que a família está passando por alguma coisa ali que a gente não consegue solucionar, a gente fica, sei lá, imaginando tudo, né? E aí eu acho que também onde entra essa experiência de fé em Deus também, né? Mas vai lá, conta. Sim, a fé em Deus é o que nos move, né? E muitas vezes as pessoas olhavam pra gente, não era gente, e dizia de tudo que a gente já tinha passado com o João, né? Que quando ele estava no processo de descoberta da alergia, né? O que ele estava tendo, que ele tinha muitas... ele desmaiava, né? Quando mamava, desmaiava, e a gente não sabia o que era. Então, até a gente descobrir o que era, foi assim um processo muito, muito duro mesmo, assim, muito dolorido, assim, que a gente sofreu muito mesmo. Muito, até descobrir o que era, né? Teve até um episódio que eu nunca vou me esquecer. E sempre assim, quando eu falo do amor de Deus, eu me lembro dessa cena, né? Que a gente tava, nesse dia, tava só eu e ela e a Isaura, né? A menina mais velha. Na casa dos pais dela. Miguel acho que ele tinha uns 2 ou 3 meses. E nós estávamos lá e ela deu de mamar a ele, ele desmaiou, ficou desmaiado e ela se jogava na minha mão, né? Porque não tinha ação de nada. E naquele dia eu fiquei fazendo as manobras, mas só que ele não voltava. Ele não voltava. E onde a gente morava era um quarteirão da UPA, né? Da UPA. E a minha ação naquele momento era correr com ele nos braços e fazer de tudo assim para salvar a vida dele, né? E ele não voltava, eu fazia manobra e fazendo até que acho que foi Deus assim que deu mais um impulso assim, e ele conseguiu desengasgar e foi tornando. Aí quando eu terminei, entreguei na mão dela e fiquei voltando assim sem ação. Aí eu imaginando, né, se eu como pai, mas eu faria de tudo naquele momento para salvar a vida do meu filho. Imagine Deus por nós, né? Sim, o quanto Deus nos ama, o que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. E sempre quando eu vou pregar ou falar do amor de Deus, sempre eu conto esse episódio, porque para mim ali foi uma prova de amor mesmo, né? Uma prova de amor, porque se eu naquele momento como ser humano, pecador, faria de tudo para salvar a vida dele, imagina o que Deus faz por nós. Né? E é interessante, né, contextualizando toda a história, né, que foi contada até agora, o olhar cristão, o olhar sobrenatural de todos os processos que vocês vivenciaram, né? Todos os processos dolorosos, as mazelas, né? Eu achei interessante até a nomenclatura dada a cada filho, né? A conversão, a providência e o milagre. Né? Não sei,
Não sei se vocês prestaram atenção nisso, né? Então, desde a fala de vocês, né, que eu percebo notoriamente, é esse olhar de ver a graça de Deus, né? Ver a graça de Deus mesmo em todo o contexto de sofrimento, o contexto de dor. E eu achei muito forte isso. Filho da conversão, da providência e do milagre. Muito, muito forte. O que está compartilhando. Não, tava esperando, tô deixando os convidados falarem. E assim, Não, vai lá. Quando a gente descobriu, né, o que João tinha, aí acalmou tudo, ele começou o processo do leite, né? Aí ela descobriu que estava grávida de Maria. Então, com poucos meses, então aí a gente foi taxado de quê? De irresponsável, disso, com uma criança pequena, assim. Coisas, julgamentos que as pessoas fazem, né? Então, ali pra gente foi muito dolorido. A gente já estava sofrendo com a doença com todo o processo e não estava esperando a vinda da outra, né? E começou a vir esses julgamentos pra gente. E quando tudo encaminhou bem, a gravidez estava tudo ok, que ela descobriu que a menina tinha a Dandiwork, né? Pra gente foi um baque muito grande. Assim, porque você ia fazer uma ultrassom, né? Morfológica, e chegar lá a médica dizer que sua filha possivelmente não ia falar. Não, explica pra gente, porque quem tá nos assistindo, Jennifer, pode não compreender qual era a gravidade da doença, o que ela significa. Eu só Explica sei aí porque pra eles gente. me falaram. Nós já conhecemos, né? Mas explica pra gente o que era isso, como foi o impacto dessa notícia, né? Tá contigo. Eu vou iniciar com uma frase que quem me conhece sabe que eu adoro essa frase, que eu costumo dizer que Deus, ele não erra. Deus, ele sabe todas as coisas e Deus, ele não erra em nenhum momento. E eu creio que tudo foi para a nossa salvação, né? Tudo foi por amor. Tudo foi por amor a nós. E Vai lá. pronto. O Dandy Walker, ele é uma doença, uma má formação, na verdade, do cerebelo. A ausência total ou parcial. Então, quando nós descobrimos na morfológica, eu acredito que foi das 18, né? Isso, semanas, né? Que a gente faz, Luíra. A morfológica é de 18 semanas, né? A primeira é de 12. 13. Você pode fazer a partir de 12 a 16 semanas, mais ou menos. É a primeira? Foi na primeira, foi na segunda. Isso. Então, nós descobrimos nas da 18. Foi. E, assim, a gente tinha a médica, né? Que ela já tinha sido a médica de João, né? Ela sempre me acompanhou, a doutora Silvane, quem é de Mossoró e teve o prazer de ser a paciente dela, sabe o quanto ela é maravilhosa. Então, eu achei estranho, né? Naquele momento, ela bem calada, olhando. Eu disse, aí, doutora, o que foi, doutora? A gente já sentiu, né? Aí ela disse, não, vamos, se ajeite, se limpe e a gente vai conversar. E assim, quando ela sentou, ela começou a chorar. Porque ela já nos conhecia nosso testemunho. Então, a gente já tinha um laço de amizade, não era nem mais médico e paciente. E ela disse, essa notícia que eu vou dar a vocês, ela é muito, muito dura. Não só como médica, mas como amiga também. Né? Aí ela disse, né, que tinha visto a má formação, que era Dandy Walker. Aí eu tinha saído do mundo das alergias, né, que eu estudava tudo sobre alergia. Porque mãe é assim, né? E fui para o mundo, né, agora do Dandy Walker, das malformações, enfim. E eu olhei para ela e disse assim, doutora, Maria, ela vai vir do jeito que Deus quiser. Se ela vier de cadeira de roda, é porque Deus quis. Eu só quero uma coisa, que ela saiba o quanto ela ama, que ela sinta o quanto ela é amada por mim e pelo pai dela. E ela chorava nesse dia, assim. E eu lembro demais que ela disse assim, eu nunca esperei dar uma notícia dessa e receber nessa resposta. E assim, quando passou, né, a gente recebeu essa notícia, ficou muito, muito
triste, né, no momento. Mas o que é que a gente faz? Né, vai rezar. Né, a gente chegou em casa, foi rezar e foi escutar Deus. Né, e eu me lembro que a gente rezando e Deus falava. Deus falou assim para mim. A gente pediu um milagre, porque ela foi numa quinta e ela pediu para estudar o caso, para quando fosse na terça-feira retornasse, que ela ia dar o parecer. Né? E o que é que a gente pedia? Não, quando ela chegar na terça-feira, que chegar lá, que fizer, não dê nada. Né? Isso, o nosso humano, a gente pede isso. Não, Senhor, faça um milagre, que esse exame tenha sido errado, ou que não tenha, não sei, que o Senhor faça um milagre na gestação. Né? Mas o que Deus falava, que Ele ia fazer o milagre no dia a dia. Né? A gente não entendia. Né? Deus... Quando a gente terminou de gente, eu sinto Deus falando no meu coração que Ele ia fazer o milagre, mas era um milagre no dia a dia. Eu não sei como. E ele dizia, né, era que ele me dizia sempre que quando a gente fosse, ia ser confirmado a malformação. E quando a gente voltou na terça-feira e a gente pedia para rezar, né? A gente tem o pessoal da intercessão lá em Mossoró que sempre a gente pede para rezar, a gente pedia que fosse feita a vontade de Deus. Não que rezasse pelo milagre, o milagre aconteça, não, mas que fosse feita a vontade de Deus. E quando a gente chegou na terça-feira, ela confirmou que ela tinha e pediu para fazer o pré-natal, que a menina tinha que nascer em Fortaleza, em Natal, por conta do suporte, não é? De UTI, que os hospitais eram melhor. Enfim, a gente escolheu Fortaleza para ir, não é? Então, para a gente foi um milagre no dia a dia, porque toda sexta-feira a gente tinha que estar em Fortaleza, né, para fazer o pré-natal. Não era assim. E essa semana, toda semana a gente ia. Tinha que estar lá. E sempre Deus providenciava. Né? A gente às vezes não tinha dinheiro, Deus providenciava. E consegui um médico muito bom lá em Fortaleza que fez esse acompanhamento, né, que sempre confortava a gente. Ele lutou contra, ela não tem. Né, dizendo, mas o exame dizia que tinha, ele dizia, mas ela não tem, ela é perfeita. Né, Forte, viu? E levou. O exame dizia uma coisa. E o médico, assim, a Dizendo gente via outra que ele dizia que não é. Ele dizia, eu não vejo essa menina, ele era o quê? Peruano, né? Isso. Ele falava assim, bem estranho. O nome dele no momento, mas ele dizia assim, olha, os pés dela não é torto. Olha, ela tem todos os dedos da mão. E assim, mas era um conforto, eu acho que ali era Deus. Sabe? Deus, eu estou aqui, né? Aí ele dizia, olha, vamos contar os dedinhos dela. Aí contava. Aí os pezinhos, olha, os pezinhos dela é perfeito, não é torto. Né? Porque além de ser uma doença, não, uma má formação, desculpem, ele também impede que os outros órgãos também, ela poderia ter alguma má formação no rins, ou então em algum membro também. E ele levou os exames, né, para estudar com o pessoal da neurologia lá do Hospital Universitário de Fortaleza. Né? Então, juntou aquela banca de médico para estudar. Ele levou a ultra, né? Fez também ressonância, fez tudo, ela grávida. Né, para poder ele estudar junto com os médicos lá no Hospital Universitário de Fortaleza. E ali, enfim, fez o pré-natal. Deu foi confirmado tudo do nascimento dela. Né? Ninguém queria fazer o parto em Fortaleza. A gente foi para o hospital lá em Fortaleza e ninguém queria fazer o parto, os médicos. A gente chegou no domingo lá, ela sentindo dor, a gente saiu de Mossoró de noite para Fortaleza. Né? Ela sentindo dor, passou domingo à madrugada, segunda ao dia, terça ao dia. Aí quando foi na terça-feira, esse médico dava plantão lá nesse mesmo hospital, né? Detalhe, isso eu não enferma, não era no atendimento, na né? urgência, que eu nem sabia, a gente fica tão assim, que a gente era para ter se tocado. Como eu tô na urgência, não tem um quarto para mim. Em particular, não é? Ele dormir não, né? Passava a noite numa cadeira de plástico. E esse médico dava plantão lá e a gente... Nesse dia, nessa terça-feira, estava o retorno dela para ele. Né? Era a última consulta. E ela já estava sentindo dor. Disse, não, vamos falar com ele para ir. Aí falou com ele. Disse, a menina está pronta para nascer. Aí disse, mas ninguém quer fazer o parto. Ele disse, não tem como não fazer. Eu vou lá. E foi lá e juntou os médicos. Não foi que estava de plantão. Disse, olha, vai ter que fazer o parto dela.
aí explicou a situação, o que era que a menina tinha, enfim. Aí na quarta-feira, ajeitaram lá É porque assim, ela tinha que nascer e, segundo os médicos, ela tinha que ir para a UTI para colocar uma válvula. Porque aonde tem a ausência do cerebelo, né, é preenchido por um líquido. Então, ela tinha que fazer essa cirurgia para colocar uma válvula. Então, eles diziam que não tinha feito o parto ainda, porque não tinha essa equipe médica ainda para fazer uma cirurgia assim que ela nascesse. Aí fez a cirurgia, né? Ela nasceu numa quarta-feira, acho que às 10 horas da manhã, se não me engano. E Era engraçado, que era um medo tão grande, né? Ela dizia, vá atrás da menina para não trocar. Meu medo era, não sei porquê. E assim, os outros dois eu não tive coragem de assistir o parto, né? Mas dela eu fiz questão de estar lá presente. Né? E quando ela nasceu, assim, ela chorou, a gente ficou emocionado por conta que tudo Ela que a não gente ia tinha chorar. passado. E nasceu bem, né? Nasceu bem. Nasceu bem. Nasceu bem, foi pra pediatria. Aí eu fiquei esperando, quando passou um pedaço, aí eu olhei bem assim pra ela, fiquei olhando, né? E quando passou assim mais ou menos uma hora, a pediatra passou com ela pra UTI. Eu não. Só fizeram assim, muito rápido me mostrar, não foi? Só o tempo de tirar uma foto. E disse, não, a gente tem que levar, a gente tem que levar. Aí ela passou, aí eu disse, doutora, ela vai pra onde? Ela disse, não, ela vai pra UTI só pra ficar em observação. Né? Porque a gente fez todos os comandos e ela... O APGA deu bom, todos aqueles primeiros atendimentos, ela respondeu a todos. E assim, ela ficou lá na UTI só questão de cuidados mesmo, né? Se alimentando. Pra gente foi até bom, porque a equipe médica ficou cuidando dela e eu fiquei cuidando de Jennifer. Ela no quarto e eu fiquei cuidando dela. E graças a Deus deu tudo certo, não precisou de nada. Ela nasceu super saudável. A gente fez um acompanhamento. Né? Os exames que a gente faz até hoje dá que ela tem, mas graças a Deus ela nunca desenvolveu nada. Bendito seja Deus. Os exames confirmam e nunca desenvolveu. Louvado seja Deus. Mas, Gilcinei, vamos entrar aí na parte do mover. Conta como foi. Conta como foi. Você fez essa retrospectiva maravilhosa. Conta como foi esse contato para os combatentes aqui se inspirarem, né? Dentro para quem não entendeu. De fato, ela tem a doença, não é isso? Mas não desenvolveu os sintomas da doença, né? Porque algumas pessoas podem não ter entendido aconteceu um milagre de que ela não tem os sintomas, não é isso? Mas ela tem a doença, né? Eu lembro que a gente conversando e vocês falavam isso, ela tem a doença. E os exames atestam, né? Isso e ela tá mesmo. bem aí, firme e forte, brincando pra cima e pra baixo. Ela Depois foi fez muito a lá em casa, não foi? ressonância aos 6 meses. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, que um dia antes, né, na noite antes dela fazer o exame, a ressonância, foi a live do fundador com a Rômulo, o diácono, isso. Assim, e foi para mim, foi extraordinária aquela... E assim, não foi nada assim para mim. Não foi nada, vamos dizer assim, porque muita gente, eles quer, tipo assim, o extraordinário, né? Uhum. E não vê quando Deus se manifesta, porque eu tiro assim por mim, que eu era assim, que eu tinha que ser assim, Jennifer, Deus falou isso. Né? Mas assim, aquela live foi assim, de uma força, porque eu estava assim muito tensa, né? Porque eu ia fazer uma ressonância, ela ia ter que tomar uma anestesia geral. E eu, como mãe, estava muito tensa. E assim, eu lembro como se fosse hoje, que ela dormindo do meu lado e o diácono dizia assim, mãe, você que está com o filho enfermo, e eu colocava assim a mãozinha na cabeça É bom ter a dela. instrução, né? Ter as pessoas certas, ouvir as pessoas certas, fazem toda a diferença. Vai lá, Gilcinei, que tá forte, viu? E assim, Conversa boa, inspiradora. e assim teve que ter toda essa retrospectiva para a gente História, entender. né? Pra compreender bem. Vai lá. Compreender o porquê do milagre e da providência. Não é? E chegando no mover. Né? Então a gente vivia nessa situação que eu falava do início, de morar na casa dos pais dela, né? E não ter condições de manter 3 crianças com João, um leite muito caro que faltava, o governo não dava, a gente tinha que fazer campanha, tinha que pedir, apelar pela providência. E sempre Deus agia.
Né? E gente sempre falava, a gente não pode ficar nessa situação. Eu não aguento, também não aguento, eu não queria estar nessa situação. Mas, infelizmente, a gente está passando por isso. Né? Então, a gente não tem o que fazer nada. E na pandemia... Não chegava nada, né? Não chegava, era que nem como se diz um jumento, né? Que só olha, o burro que só olha para frente. Né? Não via nada ao lado. Mas, assim, Deus, quando começou as lives na pandemia, aquele negócio, o pessoal começaram a assistir, né? Como se diz, as igrejas foram fechadas, mas foram abertas igrejas em cada residência, igrejas domésticas. Lembra de quem recebeu o aviãozinho, não? Uma minha irmã. Foi tua irmã? Gilza, ela foi a Tá primeira a até assistindo entrar. aqui. Aí, foi Gilza, né? Que Ela mandou. recebeu e Cunhada. falou, né? Ó, e tem esse homem, Geraldinho, que a gente trabalhava junto, né? Na mesma empresa. Ele tá fazendo live todo dia. Você conhece ele? Ele já foi da renovação, não sei o que. Ele disse, não conheço não, mas vou procurar saber, né? Então, fui assistir, né? Então, quando eu assisti a primeira vez, eu me identifiquei. Foi de plano, né? Porque a gente, homem, né, às vezes tem resistência em se identificar com algo de igreja. Né? Eu já tinha tido experiência, a gente era de movimento, de caminhada já desde 2010. E quando eu bati o olho, eu me identifiquei. Né? Eu me identifiquei e comecei a assistir. Comecei a assistir o texto de São Miguel. A gente é muito devoto de São Miguel, desde sempre. Que bênção. Né? Desde sempre. E a gente rezando um tempo desse, não foi? Com as nossas intercessoras. Né? A gente partilhando com elas já a comunidade, o desejo de entrar na comunidade, caminhar na comunidade. E uma delas sentiu muito forte a presença de São Miguel. Ela disse, quem atraiu vocês para a comunidade não foi Geraldinho, foi São Miguel Arcanjo. Foi ele que atraiu vocês para a comunidade. Né? Então, sempre nós, assim, desde lá de 2010, quando nós tivemos experiência, começamos a caminhar, que nós somos... Sempre a gente fez a quaresma de São Miguel. sempre. E começou, né? Começamos se identificando, começamos a rezar o texto todos os dias. E acho que foi no mês de maio, se eu não me engano. Maio. Né? E começou a quaresma de São Miguel. Não é em agosto. Né? Em agosto, sempre a gente pedia para sair daquela situação, mas não sabia como sair. Né? O pedido eu quero sair dessa situação. A Jennifer dizendo que a situação não tá boa, eu imagino disso, né, viu? Quero sair, vamos sair, mas como? Como é que a gente vai Não sair? sei. O que é que eu vou fazer? E, assim, ele sempre falava, não é? Se você tem desejo de abrir um negócio, não é? Comece com o que tem. Comece com o que tem. Né? Eu dizia, eu tenho 3 filhos, tenho nada, só isso. Né? Você tinha Uma muito, você mulher tem dizendo muito. que tá, Uma não mulher aguenta dizendo que não mais. aguentava mais, né? Eu só tenho 3 filhos para dar de comer e nada mais, Senhor. E era isso, né? Ele dizia, comece com o que você tem. E teve um dia que, na live de meu dia, assim, ele leu um testemunho de uma pessoa que começou a dizer que não tinha nada, né? Mas tinha uma ideia e começou a colocar em prática e deu certo. Se eu não me engano, era uma doceria, algo desse tipo. Eu nunca vou me esquecer. E ele dizia assim, olha, se você tem um desejo, comece com o que você tem. A gente já tem tentado várias coisas. Você vê como o testemunho é importante, né? E a gente nunca sabe o que nosso testemunho, Sim. quem vai influenciar, quem vai tocar, quem tá prestando naquele dia, né? E a gente já tem tentado várias coisas, nunca dava certo. Nunca dava certo. E nesse dia ele disse assim, ó, se você não tem nada, comece com nada. Eu disse, Senhor, eu não tenho nada. Uma oração sincera. O que eu tenho Uma é oração nada. genuína, Deus sempre atende. Eu não tenho nada. Deus sempre atende. Não é? Eu não tenho nada, mas eu tomo posse. Eu disse desse jeito. Por isso que a gente tem que tomar posse de algo quando a gente sente que é pra gente. Né? Se você sente que aquilo que Deus está falando é para você, então tome posse. Né? E como o Geraldinho sempre diz, dê o passo, que Deus dá o jeito. E foi incrível assim que hoje a gente tem uma empresa de energia solar. Né? Seja Deus. Bota as palminhas aí, André, por favor. E, Louvado seja Deus, ó. E Do quando eu nada disse- a empresa de energia solar. e quando eu disse eu bênção. tomo posse, quando eu cheguei na empresa que eu trabalho, uma pessoa disse, eu comprei um sistema de energia solar. Eu disse, como foi? Aí eu já despertei uma curiosidade, né? Ele disse, foi assim, assim, assado. E fulano tinha dinheiro para vender. Ele disse, não, comprei, foi tudo fim. Aí começou a explicar como era, né? Eu disse, aí foi assim, abrindo a minha mente para aquilo. Eu disse, meu Deus. Aí fui falar com essa pessoa, né?
Aí ele disse, "Ô, vem aqui, eu vou ensinar você como é." Aí ele sentou, sentei do lado e ele foi me ensinar, assim, assim, sabe? No dia que eu disse que tomava posse. Eu não me lembro o dia, assim, o dia exato, né? Mas foi dentro da quaresma de São Miguel. Eu acho que foi ali em Isso em 2020 ou 2021? 2020. 2020, né? 2020, ali eu acho que No foi... início mesmo da pandemia, né? Foi, eu Porque- acho que foi ali quase no fim da quaresma. Né, que com 3 dias depois disso, a gente abriu o nosso CNPJ, dia 22 de setembro de 2020. Que bênção. E Um mês forte, viu? foi, mês forte. A gente terminou a quaresma de São Miguel com o CNPJ aberto. Sem saber de nada, mas nós tínhamos O a lema fé. desse ano também se encaixa, né? Deu o passo, Sim, Deus dá o foi, jeito, né? ali foi realmente, a gente foi dando passo e Deus foi guiando. Né, eu tinha que fazer um curso. Aí eu comecei o quê? Eu comecei a aprender. Ó, você tem que fazer uma prova. Essa prova é muito difícil. Eu fiz 3 vezes para poder passar. Essa pessoa me dizendo. Aí eu estudei. Isso no dia. Estava na madrugada, não era, não era Não, isso? mas isso foi para a gente abrir, a empresa. Né? Então, eu abri, ele disse como era, eu estudei, passei de primeira. Olha, a gente já tem um certificado. O negócio estava melhorando. É. Aí quando foi no outro dia, olha, a gente tem que abrir uma empresa. Eu trabalho com carteira assinada, a gente tem que abrir no seu nome. A gente pode abrir. A gente abriu um MEI. Né? Abriu um MEI. E nisso eu comecei a estudar. Estudar. Não conhecia nada. Aí fui aprender. Trabalhei de graça. Pegou a instrução. Trabalhei de graça, né? As pessoas que esse meu primo, né, que estava me auxiliando, vendeu, precisava fazer projeto. Eu não sabia nem como era que fazia. Ele disse, não, mas eu vou chamar o engenheiro. Eu, como eletrotécnico, disse, não, pode deixar que eu faça. Eu não sei como é, mas eu faço. Disse, você não vai me pagar nada. Fiz. Deu certo. Aí fiz o segundo. Deu certo. Fiz o terceiro. Isso de graça. Sem receber nada. Sem receber Pegou nada. a instrução. Mais uma vez a instrução, né? Foi adquirindo Não, conhecimento, Tá né? adquirindo conhecimento, entregando o que ele tinha. Sim. Aí não, tem que fazer a montagem de uns painéis. Aí eu vou fazer, sem saber como era. Mas fui lá fazer. Ele tava de empresário, a montador, a Era projetista, fazia tudo, não era, Gisney? Era tudo. E assim, Deus é tão bom que numa conversa que eu tenho com uma pessoa, eu disse, eu tô montando, conversando, né, partilhando já animado, eu tô com a empresa de energia solar assim, assim, assado. Aí o menino disse, eu acho que eu tinha acabado de abrir o CNPJ. Aí o menino disse, sim, eu disse, ele disse, eu também. Mas só que eu trabalho montando. Aí eu disse, você trabalha montando, então pronto, eu vendo e você monta. Deus coloca as pessoas certas As também, pessoas certas. né? Forte demais. Assim, isso aí eu fiquei assim, impactado, porque era um serviço que uma pessoa ia fazer, né? Não deu certo, aí passou para mim fazer, e esse rapaz foi me pegar lá na empresa. E nesse translado da empresa até onde o serviço ia ser, a gente foi conversando. Foi nesse translado. Nesse translado. Justo nem falando, eu fico me arrepiando aqui. Porque assim, quando a gente tá no mover, quando a gente tá sob a inspiração de Deus, nada é perdido, assim. Deus usa dos detalhes. Porque se a gente não tiver atento, a gente perde. Isso. Numa conversa, às vezes você deixa passar. Um detalhe você... Mas não, se você tiver a instrução, se você souber realmente, né, deixar Deus ser Deus e ser guiado, você vai pegando. Deus vai colocando assim tudo. Cada detalhe. Muito forte. Vai lá, Disney, conta que tua história tá maravilhosa. E nisso a gente fez uma parceria, né? Então, eu vendia, ele montava. Isso em 2020, eu precisava fazer curso, né? Para poder aprender. Tive que ir para Fortaleza fazer um curso na Providência de Deus também, que não tinha nem dinheiro para fazer. Nisso não tinha ganhado nada ainda, não tinha ganhado nada. Então, eu preciso ir para Fortaleza, fazer um curso. A pessoa, pum, eu pago o curso para você. Meu Deus. Não tem como, né? Era Não tem como não enxergar. Era a 1.000 e graça. poucos reais. Eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Aí meu irmão disse, não, venha fazer o curso que eu pago. Meu Deus, muito obrigado. Né, fiz o curso isso já em novembro. Quando foi em dezembro, a gente já tinha fechado 5 vendas. Então, assim, foi assim, de setembro para dezembro, a vida da gente deu uma reviravolta. Né? Então, a gente já saiu do todo o estado que a gente tinha. A gente alugou uma casa. Olha só, sai da casa, né, do sogro ali pra ir pra casa. A gente só tinha uma geladeira e um quarto, não era? E os meninos. três E o quarto dos meninos. E a gente teve que comprar tudo dentro de casa.
Então a gente entrou 2021 já de totalmente diferente, né, o cenário. Tirei férias 2021, que nunca tinha tirado férias, Olha ter aí. viajado. Fala aí, Jennifer, como foi essas férias? Jennifer é quem contou a história das férias. Jennifer tá calada hoje, viu, Luíra? O que foi? Vai, Jennifer. Não, a gente nunca tinha tirado as férias, né? Aí levou a gente com 3 meninos pra Natal, ó. E os bichinhos nunca tinham saído também, porque, né, na pandemia os né? bichinhos... Aí a gente foi, né, pela primeira vez. Primeira vez da férias em família, assim? Foi a primeira vez. A bichinha, a grande, ela foi... tinha quantos anos ela? Primeira vez que também ela tinha saído. A gente, claro que a gente, né, viajava e tudo, mas ela tudo assim, com alguém, entendeu? Mas só vocês, assim, foi a Não, primeira não, vez? isso, a primeira Só a família? vez. Isso. E sempre era assim, não, vamos que eu ajudo. Vamos viajar, entendeu? E 2021, depois de quanto tempo de casado, disse, né? É um bocado. Foi a primeira vez que a gente saiu. E foi em 2021 que a gente fez 15 anos e renovou os votos. Também a bênção. primeira vez que depois de 15 anos a gente teve lua de mel, ó. Ó, pros casais aqui, ó. Foi em 2022, não foi? Os palminhos aí, que é a lua de mel, viu? Foi em 2022. Olha aí, E a gente que voltou bênção. dessas férias com Covid. né? Tava no pico ali, né? Tava no pico, então a gente voltou das férias com Covid. E Deus é tão bom que pegou só eu e ela. Foi. A outra menina grande não pegou e as crianças não. Não. E a gente pegou a Covid, tivemos que ficar em casa, né? Teve também no início de 2021, eu tava grávida de Bento. Mas fala aí, Jusney, aí, primeiras férias, todo esse novo acontecendo, o que é que veio mais? Conta aí pra gente. Aí a gente teve que, em 2021, eu tive que escolher, não foi? Ou eu tava trabalhando na empresa que eu trabalhava e na minha, né? Então comecei a vendendo, e o pessoal começaram a indicar. Todo mundo Amor, dentro de casa. deixa eu dizer essa. Ó, Jennifer, aqui. Bora, Jennifer. Amo vocês, meus amigos. A Oh, Aline tá colocando aqui. Lívia, Cheiro, tá Aline. sem áudio. Tá sem áudio? Tá Sim. tranquilo aí, Andréia? Ué, Jennifer, tá. Acho que é porque teve uma hora que ela falou sem o microfone. Sem o microfone, né? O povo de Mossoró é forte, Tão viu? aqui, viu? Então, tudo em Acompanhando peso. Vamos aproveitar o ensejo, Jennifer. Segura aí pra você vai contar. Você que tá aqui, vamos... Não, ela vai contar. Ela vai Você vai esquecer. lembrar ela. Vou Você não. vai fazer o lembro que é. compartilhamento. Tá lembrando aí, né, Jennifer? Vamos fazer um compartilhamento. Ó, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha. Vamos fazer esse compartilhamento geral, que agora só vai dar Jennifer e Jusney falando. Compartilha, manda nos grupos, que esse testemunho desse encontro aqui com o Mover foi poderoso. Vai lá, Jennifer, conta aí a história. Se eu chorar, viu, gente? Me perdoe. O povo de Mossoró Faz já parte. me conhece. Mas, assim, é só um pequeno, assim, que eu me lembrei agora, né? É rápido. Eu lembro que quando a gente ia pro shopping, tinha um restaurante, pode dizer o nome? Pode, não tem Pode. problema não. Tem um restaurante lá no shopping. Ó, tô dizendo aqui, beba água que tá forte. Já bebi, viu, tia Cidinha? O nome desse restaurante, quem é de Mossoró vai conhecer, é Tauba de Carne. E eu dizia assim, ai meu Deus, um dia eu ainda vou comer. Porque a gente é amante é apaixonado por Aqui é churrasco. vida real, aqui no podcast é vida real. Pode contar que fica à vontade. E aí foi quando o bichinho ganhou um dinheirinho, né? Foi me levar pra almoçar lá no Olha Tauba aí. de Carne. E eu toda assim, uma matuta. Eu disse, eu não acredito, Senhor. Obrigada, agradecendo, né, a Deus por ter realizado o sonho de provar a carnada do Tauba de Carne. Olha como Deus, ele mima a gente, né? Verdade. mima E é nas demais, pequenas né? coisas, porque a gente às vezes a gente espera grandes coisas, mas assim, não que ele não fosse Mas grande, né? O Mas olhar de gratidão é esse, é ver Deus nos detalhes. Se a gente não conseguir enxergar o Deus nos detalhes, a gente não não vai reconhecer na graça grande também. Porque assim, eu passava e sentia aquele cheiro, né, daquele churrasco. Aí eu dizia, ainda vou comer aqui. Aí o primeiro, vamos, minha filha, vou levar você para comer lá o churrasquinho lá. realizando sonhos ali, Pois né? Poderoso. Oh, Deus Deus maravilhoso. maravilhoso. E assim, deixa eu contar uma que eu me lembrei também. Não, mas Ai. essa não é engraçada, não.
assim, o quanto Deus, ele promete e cumpre, né, no tempo dele. Tá até caindo aqui, André. Né, que no ano de 2016, a gente, na época, coordenava o Ministério Jovem da Diocese de Mossoró, né, da Renovação Carismática. E a gente ia fazer o Jesus no Litoral, lá em Natal, o segundo Jesus no Litoral. Né, como coordenador, a gente participava do conselho e tudo. E nessa época eu estava desempregado. Né, eu fiquei desempregado em fevereiro e nós estávamos em julho. Né, já. E era no primeiro conselho do ano para o Jesus no Litoral, que é em janeiro. E naquele momento do conselho, em oração, o colega nosso, né, que ele na época coordenava o estado, ele rezando por Jennifer, Deus dava uma visualização de um pão. Agora era um pão grande, né, era um pão da promessa. E a gente não sabia o que era, né, mas sabia que Deus estava prometendo algo. Ele dizia, olha, Deus está mostrando um pão, e é algo assim muito grande para vocês, que vocês não imaginam e tal. E sempre Deus, ele vinha nos prometer. E a gente nunca desconfiou das promessas de Deus. A gente sempre dizia assim, Senhor, tá demorando. A gente sempre rezava assim, dizia. Aí eu dizia assim, oh meu Deus, esse pão não vai chegar, não. Mas a gente nunca desconfiava. A gente sabia que Deus, a gente sabe, não sabia, né, que Deus tem algo pra gente. Né, que Deus, ele promete e ele cumpre, né? E assim também eu vejo como tudo também é uma preparação da alma, Sim. né? Porque nem sempre a alma da gente está preparada para receber o que Deus tem para dar para a gente, né? Porque a nossa alma ela precisa de maturação como tudo na vida, né? Se tudo a gente precisa, né, estudar, melhorar, amadurecer, imagina a nossa alma. Se a gente recebe o que Deus tem pra gente de qualquer forma, o que é graça pode se tornar desgraça. Isso mesmo, o que é graça pode se tornar desgraça. Então, quando a gente vê que tem que ser de fato no tempo de Deus e no tempo que a nossa alma, né, que é para isso que nós estamos aqui, é para salvar a nossa alma. Inclusive, André, eu vinha esse dia na semana eles vieram o caminho todo me perguntando, eu levando eles pro colégio, o que é céu? Como é que a gente vai pro céu, mamãe? Eu disse, não, meu filho, nós vamos levar um caminhão pro céu. Eu disse, não, filho, não dá certo levar um caminhão pro céu. Porque só a alma vai pro céu. O que é alma? Eu disse, mas a gente já chegou no colégio, você vai perguntar a sua professora. É porque eu não respondi porque a gente chegou no colégio, né? Então aí era a hora da professora. Chegando no colégio, era a hora da professora. E Vai lá, assim, Justo. e assim, é como o Lira estava dizendo, né? A gente tem que estar preparado para receber o que Deus tem para nós. E eu creio que sempre a gente achava que o que nos confortava é saber que o pão, para ele ser grande, ele precisa de uma fermentação, de um Pra preparo. você ver assim, um Sabedoria, pão, né? um pão Entendimento. artesanal. Hoje em dia não, aqueles pão, né, de padaria de uma hora para outra fica pronta, mas um pão artesanal, um pão rústico, né? Um pão que não tem conservantes, isso, de fermentação natural. Né? Quanto Que é tempo aquele mais leva gostoso, né? isso, quanto tempo leva batendo, quanto tempo leva para fermentar. Né? E o Senhor ele veio, né, nos confirmar, e através até de Luíra. E nessa conversa da gente tá me fazendo lembrar do nosso último retiro, né? Que o fundador falava da maturação, de tudo, não é? Que o preparo para aquilo que Deus tem pra gente. E assim, eu fico mais feliz ainda em poder hoje, né, como empresa, como cristão, a gente poder patrocinar o evento, né, esse Jesus Litoral, que graças a Deus esse ano fez 10 anos e a gente foi um dos patrocinadores. Que bênção, que Né, bênção. e eu sempre digo, a gente coordenou o primeiro ano e esse ano foi o 10º, né, e eu tive o prazer de ir lá no meio da juventude, né, falar para Daniel, né, que no caso que ele fez Deus falou para ele, falou para a gente através dele, né, e eu tive o prazer de dizer, né, que naquele ano Deus tinha falado para ele, e hoje a gente estava ali, não era, gente? E ele não se lembrava, né, ele não fazia nem noção que Deus tinha falado aquilo para ele. Vocês guardaram, Mas né? a gente Tava tá ali já desde 2016, né, guardando quase 10 anos, né, a gente guardando isso.
E sabendo que Deus tem muito mais. Não, e a pergunta que eu ia fazer era essa. O pão chegou? O pão grande? Tá chegando ainda, né? O grande ainda não, mas o pão, graças a Deus, Mas hoje... todo dia a gente come um pedacinho desse pão. Bendito seja Ó, Deus. vocês falavam, e eu me recordava que em fevereiro de 2020, antes da pandemia, né, tinham as formações, os retiros do conselho, né, da comunidade. E o fundador profetizava muita coisa em relação à comunidade, né? E uma das coisas que ele falava, ele dizia que a gente ia ser conhecido mundialmente, que a gente ia estar... Ninguém se falava em pandemia, não. E Final de 2019. Não, começou em 2019, mas o 2020 retiro também. foi o retiro em fevereiro. Foram 2 finais de semana seguidos de retiro. Lembra que ele até falava Verdade, que verdade. desde dezembro se reunia Em com a março veio a gente. Foi. Aí ele falava, olha, hoje nós somos 30, amanhã nós seremos 300, depois nós seremos 30 mil. E hoje nós estamos aqui, amanhã nós vamos estar nos celulares, nós vamos estar nos 4 cantos da terra. E a gente olhava assim e dizia, não pode. Isso a gente, né, tem toda confiança no fundador, mas era algo tão assim distante para a gente, tão distante quando o fundador falava, que a gente olhava assim e dizia, como é que isso vai acontecer? O fundador desenhou é furacão, né, aquilo? Desenhou o furacão vocês estão vendo isso? Hoje nós somos o centro. Nós vamos fortalecer o centro para largar as fronteiras. Eram as palavras que ele falava. Eu me lembro, você falava e eu me lembrava que você lembra, não sei se você lembra, que ele tentou desenhar e não conseguiu, que ele querendo expressar como era, alguém foi lá, Fui não eu que conseguiu, aí tu desenhei. que foi e desenhou, não foi o furacão, como ele tava dizendo, né? E como esse mover atingiu enfim, tocou aí os 4 Quando cantos foi da dia terra. 17, decretaram, dia 18 de março, foi o primeiro grupo de oração online, que nunca tinha acontecido, só online, né? Que o fundador já tinha começado. O fundador profetizou tanto que antes do mover, iniciou o Sentinelas com a comunidade, né? Com os membros da comunidade. Que era justamente isso que ele dizia. A gente precisa fortalecer o centro para largar as fronteiras. Tu lembra qual foi a data que a gente deu o maior pico de audiência, André, que foi de 70 mil? 70 mil contas, né? 70 mil contas. Eu lembro que o auge foi de pico, foi 70 mil contas. E assim, algo assim surreal pra gente. E de fato, a comunidade, né, que antes era do interior do Crato, conhecida ali o máximo nas nossas redondezas. Se cumpriu, foi. Foi muito forte, porque ele disse, hoje nós somos 30, amanhã nós seremos 300, nós seremos 3 mil. E a gente olhava assim, assim, não pode. Isso a comunidade tinha quantos anos? Há 5 anos atrás? Não, e a gente pensava, como é que nós vamos abrir tanta casa de missão? A comunidade tem, não. A comunidade ali só vai ter que se tornar vida também. E a gente, né, a comunidade, né, hoje ela é conhecida mundialmente, de fato, nos 4 cantos da terra. E é grandioso demais vivenciar, porque a gente viu ali do pouco se tornar grandioso, né? E quando algumas pessoas hoje podem ver como mover, não imagina tudo que a comunidade, principalmente começou, o fundador, já passou. E assim, quando a gente, no ano 2022, a gente estava, graças a Deus, estava bem, e eu disse que quando, no dia de São Miguel Arcanjo, a gente ia fazer uma viagem, né? Olha, se a comunidade for fazer um evento em algum canto, a gente vai, vamos se organizar. E deu de ser o primeiro encontro lá no Centro de Evangelização, né? Que foi não sei se teve o cerco de Jericó, se foi só a noite de São Miguel. Teve o cerco, não foi? Teve o cerco, né, Andréia? Pronto, então a gente veio, né, dia 29 de setembro. Lá em Mossoró, dia 30 é feriado. 30 de setembro é feriado. É bom que dia 29 certo, dá né? certo. Todo ano dá pra gente vir, porque no outro dia é feriado. Já é a programação da gente de setembro. E a gente veio. Quando a gente pisou naquele local, se a gente sentiu, não foi, gente? Depois a gente partilhando aqui, é o nosso lugar. Que forte. E assim, e todo mundo sabe, né? Eu sou pura emoção. Se emocione. Eu sou pura emoção. Quem me conhece é sanguínea aqui. E assim, quando eu coloquei os pés, a gente colocou os pés assim, a gente olhou assim um para o outro, sabe? E a gente não precisou dizer nada. Porque só o olhar para o outro, a gente conversou no olhar.
E eu lembro também quando foi no nosso primeiro retiro, que eu cheguei e disse assim, Senhor, que não seja por emoção. Porque, assim, para quem não sabe, né, pode ter que... Vocês estão caminhando, né? Estão participando aí da caminhada vocacional na comunidade, né? E foi fruto dessa experiência, né? Foi fruto de tudo, né? De tudo que Deus fez e está fazendo na vida de vocês por meio desse mover, do carisma, né? Vai, Isso, Sidney. desde Quer sempre falar que a aí. gente, desde sempre que a gente teve vontade de caminhar na comunidade, né? Desde lá de 2010, 11, né, que a gente começou a caminhar no movimento, a gente sempre teve vontade de caminhar em comunidade, né? Que a gente caminhava em grupo de oração, né? Mas queria ter essa vivência em comunidade. É como assim, se a gente quisesse dar algo a mais, né, da nossa vida Isso. através de uma comunidade. E a gente já frequentou outras comunidades, fez experiência em Shalom, mas a gente nunca assim, não é aqui. Não é o nosso carisma. Não é o né? nosso carisma, não é a nossa identidade. A gente não se identificou com isso. As pessoas perguntam lá em Mossoró: porque vocês foram lá pro Ceará, lá para Crato, Lá tá pro tão Crato, hein? longe. Não, é porque lá a gente chegou lá, a gente se encontrou. É. Contra o nosso A carisma. gente costuma falar assim, né? Existem vários tipos de peixes e vários tipos de tamanho de peixe. Tamanho de peixes. E para cada tipo de peixe precisa de um tipo de rede específica. Né? Então, não vai pegar um peixe grande ou um peixe pequenininho em uma rede com os tamanhos maiores de um peixe maior, né? Então, cada carisma tem essa rede que nos puxa, que nos Isso. resgata, né? E a gente, quando entrou lá no centro de evangelização, é aqui o nosso lugar. A gente se sentiu que se identificou logo de cara. Né? Não é à toa que, quando foi em dezembro, a gente já voltou para o ano novo, né? A gente já passou. Esse ano foi o quê? O terceiro ou foi o Terceiro quarto ano. ano que a gente. Terceiro ano. Foi que a gente passou a virada do ano aqui. Vocês Seja Deus. vão lá pro Juazeiro, pro Crato, passar o ano. Sim, a gente vai. Porque lá a gente se sente em casa. É como se a gente estivesse em casa. Né? A gente tá em casa, né? É, A isso gente mesmo. tá A gente Estão tá em em casa. casa. Eu sempre coloco, cheguei na minha segunda casa. E que alegria, que testemunho forte. Não, e a gente, quando te chamava, né, dizia, Justinei, vamos fazer o programa. Eu disse, nós vamos presencial. É. Né, Lira? A gente conversava, disse, não, eles disseram que vem, que a gente podia fazer, né? Como via link, como a gente entende, disse, não, vamos presencial. Sempre querem estar aqui, que bênção, que alegria. Que forte esse testemunho de vocês. Luíra tem uma frase que ela falava e eu sempre acho ela muito forte, até postava num texto esses dias, que ela dizia o seguinte: Deus nos dá as dores que as nossas almas precisam, né? A gente sempre no meio da dor fica nessa às vezes, por que tá passando por isso, por que a dor, por que a razão da dor. Quando a gente entende que nossas dores é o que nossa alma precisa, e observando o testemunho de vocês, todas as dores que, como você fazia a retrospectiva, né, de lá desde o início dos filhos e tudo, Deus nos dá essas dores que nossas almas precisam para nós que nós tracemos esse nosso caminho de santidade, né, esse nosso caminho às vezes de conhecer esse carisma, de conhecer o mover, de conhecer algo muito mais forte. O Gisney falava desse desejo de comunidade. Eu lembro que quando o fundador fala, né, participe sempre de grande projeto, né, participe sempre de algo que seja maior que você. Eu sempre, quando lembro da minha caminhada na comunidade, da vida de comunitário, eu lembro, eu digo, eu estou em algo que é maior que Hugo. É algo muito maior, é algo, um carisma que vai muito mais longe. Né? E quando a gente sabe que está em algo que é muito maior, é um projeto muito maior de salvação de almas, de salvar vidas, de ajudar pessoas, enfim, isso nos conforta, isso nos faz assim, eu faço parte. Né? E assim, o quanto Deus ele vem nos moldando, vem nos preparando. Porque assim, eu sou um pouco ansiosa. Né? E quando, pronto, eu quero ir para a comunidade, mas ficava procurando. Aí, ixi, aqui eu vou me consagrar, aqui não sei o quê. Só que era emoção, né? E assim, eu sempre rezava que não. Sempre rezo, né? Senhor, que não seja por emoção, que seja a tua vontade. E é tão assim que ele vem nos moldando, que ele vem a mim, né? Em especial, que a gente esperou o vocacional 2 anos. É verdade. E assim, a gente sempre, graças a Deus, a gente sempre está sendo convidado para pregar para casais em encontro. Né? Encontro de casais. A gente pregava só na nossa paróquia, fui convidado para um, para outro, e graças a Deus o pessoal estão
convidando. A gente gosta, né? A gente gosta. E a gente leva o carisma. Verdade. Né? A gente chegou na paróquia para... Isso me tocou muito, né? A gente chegou na paróquia para fazer uma pregação. Era a nossa primeira pregação nessa paróquia. A gente nunca tinha palestrado lá, não. E a gente, geralmente, a palestra é 1 hora, não é? E nesse dia o padre adiantou um negócio lá que a gente tinha 1h20 para poder fazer uma pregação. Tempo bom, viu? Era 1h30, né? 1h30. Eu digo, meu Deus, em 1h30, né? Eu digo, mas vamos lá. Que o Espírito Santo É, que o Espírito manda Santo- coisa aqui, né? Aí a Manda gente muita inspiração. vai e era falar sobre o sentido da vida. Né? E geralmente quando a gente fala sobre o sentido da vida, E era a primeira vez que a gente ia dar essa palestra, né? Era a primeira vez, a gente nunca tinha dado. Geralmente a gente dá outros Oração. temas, mas essa era a primeira vez. Então a gente se preparou. E geralmente no sentido da vida a gente sempre usa algumas palavras que o fundador diz. Né? É aquela história de Alice nos Países da Maravilha. Né? Qualquer caminho. Como é que ele diz? Para quem não sabe pra para onde ir, vai, qual caminho serve. Né? E sempre a gente usava e a gente nunca dizia. A gente nunca dizia que era da comunidade. Né? A gente sempre dizia que era da SCC, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, assim, assado. Mas nesse dia Deus tocou assim no meu coração e a gente disse, olha, nós fazemos parte da comunidade Missão Resgate e a pessoa se levantou e disse, olha, a comunidade salvou a vida do meu esposo. Que forte. Né? Tava com a depressão e salvou a vida do meu esposo. Então, naquele momento ali, Confirmou, né? confirmou. Eu saí da palestra, a gente saiu da pregação assim, um olhando pro outro e disse, é aqui. Né? A gente tá indo pelo caminho certo. Né? Porque Deus já tá agindo na vida de muita gente através da comunidade. Mas, Gilcinei, Jennifer, quase já 1 hora, né, André? Na verdade, mais de 1 hora aqui de conversa Nem senti, maravilhosa. Ligeiro, só vocês, flui normalmente. Mas vamos ter que caminhar para encerrar, né? Porque nós temos nosso horário. Vocês, né, vocês sempre sabem, né? Essa foi a primeira vez que a gente contou o testemunho assim mais detalhado, né? Olha, E geralmente a bendito gente seja conta Deus. em pregação a gente não tem essa oportunidade de Falar aqui, de né? conversar, né? De perguntar, Verdade. de partilhar dessa forma, né? Então foi muito bom. Depois vamos Verdade. marcar a parte 2, né? Tem Então, que porque ter, tem tem que ter, várias. porque tem muita coisa, tem Tem. muito testemunho. Às vezes a Tem, pessoa pergunta, "Ei, eu quero que vocês vão fazer uma pregação, eu quero que vocês contem um testemunho. A gente diz, qual? De quê? Sobre o quê? A providência da De quê? conversão, da oração, de quê? Eu gostei, Luíra. Foi conversão, como foi que você identificou bem quando eles falaram? Conversão, Providência e e milagre. milagres. Bendito seja Deus. Gostei muito. Muito interessante essa percepção. Mas, Gilcinei e Jennifer, vou deixar as palavras finais de vocês para o que vocês vão falar aqui pros combatentes. O testemunho já falou, né? O testemunho por si só já, quem quiser uma inspiração já tem aqui dessa conversa, né? Você, então, aqui, a ideia aqui de quem tá aqui é compartilhar para a pessoa assistir depois, né? Para ver o quão forte foi. Gilcinei, o que é que você diria para quem nos assiste, para quem tá aqui com a gente, como palavras finais? Tá contigo. Dizer assim como nós acreditamos na promessa de Deus, né? Fomos dando passo e Deus foi dando jeito, né? Que possamos confiar no amor de Deus, confiar naquilo que Deus tem para nós, né? E para aqueles que não são combatentes, que não seguem o mover, fica aí a dica, né? O convite, né? Para participar, assim como mudou a nossa vida, né? Transformou, como diz o tema, né? Transformou a vida, né? Tá transformando a vida de muita gente, né? E o nosso testemunho foi através deste mover. Jennifer, tá contigo. O que é que você diria para as mães, para as mulheres, enfim, para quem nos assiste? Tá contigo as palavras finais, vai lá. Eu me lembro de uma frase, eu acredito que eu não vou saber dizer assim, do jeito que ela é, que é da Sâmia. Que eu amo essa frase, que ela diz que o sentido, tipo assim, que ela diz que o sentido da vida é ver que as coisas daqui da terra têm sabor de céu. É mais ou menos assim. E... Ai, meu Deus. E assim, tudo que vem acontecer na nossa vida, né? Como mãe, como esposa, como dona de casa,
né? Essa semana eu estava bem estressada. E eu me lembrei dessa frase, né? Gente, as coisas aqui da terra têm sabor de céu. Que é o Senhor nos preparando, né? Que é o Senhor nos chamando para perto dele. Igual a historinha da ovelha, que eu escutei também, que o pastor, né, ele quebra a patinha quando a ovelha está desgarrada, o Senhor o pastor, né, quebra a patinha para cuidar, para que ela fique curada, mas que ela não saia mais do rebanho, não saia mais para perto dele. Então é isso, que tudo daqui da terra a gente olha com o sabor de céu. Gleice Luíra, tuas palavras finais. Não? Vai lá, eu encerro, depois de você eu encerro aqui no final. Vai lá. Não, só agradecer. Eu só quero dizer que o André matou de frio esse programa todinho. Meu pé tá gelado. Acho que eu coloco Tô meu de pé boa aqui, viu, André? Não tô com frio não, tá ótimo. E André, me dê esse livro aqui, André, por favor. Ó, não, só agradecer ao Gisney, a Jennifer, à disposição, a vinda de vocês pra cá. Foi maravilhoso, foi bom ter vocês aqui. Que testemunho forte, né? Que vocês continuem inspirando outros casais, continuem dando esse testemunho, continuem falando do que Deus. Se vocês falarem do que Deus fez na vida de vocês, já basta, já é um testemunho. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela vinda. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe, né, a missão de vocês. E eu rezo e peço a Deus que vocês caminhem na comunidade, caminhem. Como você dizia, que não seja por emoção, porque por emoção a gente desiste de tudo, né? Nós somos adultos, a gente sabe que terão momentos bons, terão momentos difíceis, mas em todos terá Deus. Em todos Deus vai estar lá com a gente. Então que vocês perseverem e perseverem até o fim. Tá contigo, Lira. Vai, conclui aí. Não, só... Tu não vai fazer, tu vai encerrar. Quer fechar. Só deixar o nosso presente pra vocês aqui, uma lembrancinha, um livrozinho pra vocês lerem. A gente sempre gosta de presentear com um livro. Pois é. A resposta aí, ó. A resposta aí. Nossa pequena lembrança aqui do podcast com essa família. Pra que vocês venham mais vezes, tragam a parte 2 aí do testemunho, né? Vai lá, Luíra. Eita. Não, só como o Hugo falou, né? Agradecer. E também, né, aqui a gente sempre fala que é sempre muito bom falar sobre casamento e sobre família, porque no mundo, né, já existe muitas pessoas para dar contra-testemunho. Então nós precisamos levantar, né, essas pessoas que de fato testemunhem com a vida. E testemunho com a vida dentro de casa, dentro da família. Isso não quer dizer que é isento, né, de problema. Isso não quer dizer que é isento de estresse em casa, de surtar às vezes. Que as pessoas, a gente fala direto aqui, né? Às vezes olha aqui pra gente desse lado e acha que nós não temos problemas e que nós não vivenciamos as mesmas coisas que eles. Mas nós vivenciamos isso. Mas o que a gente quer se diferenciar é justamente dessa luta diária para conseguir o céu, para saborear o céu desde já, né? Então, que vocês continuem, como o Hugo disse, a caminhada de vocês, não por emoção, mas por amor a Deus, né? Quando o amor nos faz fazer coisas que nada mais nos faria fazer. Então, que por amor a Deus, por amor ao carisma, né? Que uma coisa que nos mantém aqui é o amor a esse carisma. Eu e o Hugo, a gente sempre fala que nós não seríamos quem somos hoje e nem teríamos a família que nós temos hoje se não fosse esse carisma. Então, esse olhar para o carisma Missão Resgate nos faz querer sempre estar aqui. Mesmo em dias cansados, mesmo em momentos difíceis, mesmo não concordando. Então, tem um olhar de amor para o carisma. Que esse carisma, como eu disse, é um projeto muito, muito maior do que nós. Né? E o próprio fundador fala, né? É muito maior que ele. O carisma é muito maior que o próprio fundador. Então, foi uma honra ter vocês aqui. Foi maravilhosa a conversa. Que o testemunho de vocês, né, perpasse por muitas casas, por muitas famílias. E que não só quem assistiu hoje, outras pessoas também possam assistir e entender, né, que a alma delas precisando do que elas estão passando, como vocês conseguiram compreender, né, o que vocês passaram. E é isso, Hugo Santos, Santa Noite. Ela não para não, por isso que ela fica pro final, viu? Porque ela não quer parar. Minha gente, santa e abençoada noite. Gilcinei, Jennifer, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Quinta-feira, com a graça de Deus, nós estaremos aqui. Tchau, tchau. Santa Noite.